Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Evne, professor de Estudos Amazônicos. Aula de hoje nós vamos falar sobre a Batalha dos Soldados da Borracha. É interessante nós notarmos que essa história dos Soldados da Borracha é uma história esquecida. Na maioria desses jovens eram nordestinos, recrutados pelo governo brasileiro para trabalhar nos seringais da Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial. E que ao término do conflito eles foram totalmente abandonados pelo governo brasileiro. Vamos ver essa história um pouquinho aqui. Abram seus livros na página 32, no capítulo 6 do livro de Estudos Amazônicos. Vamos lá? Página 32, capítulo 6 do livro de Estudos Amazônicos. Vamos falar um pouquinho desses soldados, desses jovens soldados que nos ajudaram na Segunda Guerra Mundial. Bem, para iniciarmos nossa aula, de fato, vamos ver um vídeo lá no YouTube, no canal Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Vamos ver esse vídeo e aí depois nós vamos comentar um pouquinho de alguns arquivos nacionais desse tempo. Se arrependimento fosse morte, eu já tinha morrido milhares de vezes. A coisa aqui era preta, era feia. Eu passei 34 anos dentro da mata, eu passei de 17 anos sem saber o que é rua. Na Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro enviou para a região da Amazônia 60 mil jovens. A maioria dessas pessoas vieram de áreas secas do Nordeste, para extrair borracha para a indústria norte-americana, ou para a indústria americana de guerra. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might E a propaganda will win through norte-americana to para absolute os victory. Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial. Você está vendo uma ilustração The enemy now has over 90% of the world's source of raw rubber. região de onde vinha a Of borracha, all era da critical borracha and mundial. strategic materials, E os Estados Unidos rubber tentam is the colaborar, one which todos presents the colaborando com a greatest threat to the borracha, safety of para our tentar nation ajudar o exército. and the Mas success não of the foi Allied cause. suficiente por parte dos Estados Unidos. É justamente nesse contexto que os Estados Unidos O ingrediente principalmente para brigar, para lutar na guerra era a borracha. Hitler manda guerra para o litoral brasileiro. Submarinos nazistas começam a atacar covardemente nossos indefesos navios mercantis. Atenção, vídeo do repórter Eco. O governo brasileiro acaba de declarar guerra às nações. Até aqui a parte desse vídeo nós vimos na aula passada como foi esse contexto que o Brasil entrou na guerra, que a Amazônia começou a participar. Então se você viu aí imagens do exército dos americanos contribuindo, doando borracha, justamente pela necessidade da borracha na guerra, pneus principalmente aí para equipamentos e transportes bélicos. E logo em seguida agora você vai ver a questão do Brasil, como foi que o Brasil movimentou a sua população para essa guerra. É assinado então nesse contexto o Acordo de Washington, a partir do qual o governo dos Estados Unidos financiaria essa retomada dos seringais da Amazônia e o governo brasileiro se comprometeria a colocar a quantidade de homens necessárias para garantir o abastecimento da matéria-prima que era essencial para a vitória aliada contra o eixo. A vitória da guerra depende da borracha. A borracha depende de vós, trabalhador do Amazonas. Deixa eu voltar aqui para você perceber aí como era que o próprio governo recrutava jovens e treinava como se fossem realmente militares, queriam auxiliar na guerra. Só que todos esses jovens viriam, né, aqui para a Amazônia, principalmente nordestinos do Ceará.
vieram para cá, para a Amazônia. E aqui o senhor vai recitar um pouquinho do trecho da propaganda, como era feito antigamente ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, para que esses jovens viessem aqui para a Amazônia. A vitória da guerra depende da borracha. A borracha depende de vós, trabalhador do Amazonas. Cada quilo de borracha que será produzida por vós, trabalhador do Amazonas, será representada pela alma de um soldado que combate na linha de frente. Quando eu cheguei na base de Belém do Pará, aí o coronel João Deus da Costa, aí disse, olha meu filho, quando a guerra acabar, vocês é bem danizado. Foi verdade. Tem uma vitalícia pro resto da vida toda. Foi exatamente. Aí vocês levam a vida bem, mas quando a guerra se acabar, Foi exatamente. E nada disso chegou. Nada disso chegou para mim. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Eto, testemunho ocular da história. Terminou a guerra, terminou. Quando o repórter Eto anunciou o fim da guerra, aí eu sei, moço, que muita gente não sabe se a guerra acabou. Aí foi quando nós fomos começar a sofrer, né? Acabou a guerra, aí todo mundo ficou alegre que acabou a guerra, ia receber a grana. Aí foi quando deixou nós desmundados no mato aí, jogado fora aí. Mas aqui o que eles querem? Eles querem que o Congresso Nacional, de certa forma, pague uma dívida que tem com os soldados da borracha do Brasil e da Amazônia brasileira. Eles querem o direito de serem reconhecidos como aqueles que contribuíram com o esforço de guerra na Segunda Guerra Mundial, juntamente com aqueles que lutaram no fronte. Aqui, essas imagens também são de alguns senhores aqui pedindo a sua indenização, nada mais justo do que foi prometido a eles na época da Segunda Guerra Mundial, aqui em Brasília, no Congresso Nacional, reivindicando o seu direito à indenização. De guerra. Os seringueiros devem ter contribuído mais do que qualquer outro país à vitória da guerra. Que não fosse a borracha da Amazônia, nós não ganhávamos a guerra. Nós cumprimos com o nosso dever. E o governo até hoje não fez nada. Pelo contrário, ele se omitiu a tudo, até de contar essa história. Essa história é desconhecida da maioria dos brasileiros. O soldado da borracha foi um dos maiores heróis daquela Segunda Grande Guerra. Aproximadamente 30 mil jovens soldados morreram vítimas de doenças e acidentes. Vídeo sobre os soldados da borracha para você entender o contexto e tudo que eles passaram nessa época. Que nós vamos continuar passando para o próximo slide, né, que já vai nos remeter ao próximo assunto, ou próximo tópico do mesmo assunto, que são os registros históricos sobre a atuação do governo para recrutar os soldados da Amazônia. Então você já entendeu o contexto, como foi essa história e quanto eles foram esquecidos por nós. Tanto é que dificilmente alguém fora da Amazônia conhece um pouquinho dessa história. Então vamos lá. Eu peguei aqui para nós conhecermos os registros que tem sim registrado nos órgãos federais e estaduais, fotos, histórias desses soldados. Aqui eu peguei da Folha um pouquinho desses registros que eu achei bem interessante nós resgatarmos. Aqui um jornal de março, março de 42, aqui está errado, mas aqui na foto dá para ver que é março de 42, que um dos jornais que deram origem à Folha estampavam os acordos que incluíam a extração de borracha brasileira. Então está aqui registrado os nossos acordos de Washington, que nós estudamos na aula passada, e como eles foram importantes para essa aliança em toda a América, né? São os acordos pan-americanos, e além disso, não ficou somente nos acordos das salas de Washington ou de Brasília. Os presidentes, tanto Getúlio Vargas quanto o Roosevelt, nos Estados Unidos, eles escreviam cartas um para o outro, e principalmente para a sua nação, mostrando a aliança e a proximidade dos dois governos, e de todos os governos, na verdade, do continente americano. Como nós vimos na aula passada, foram mais de 20 países que assinaram esse acordo num amplo acordo entre os países da América.
Está aqui um pouquinho mais próximo o que o presidente Roosevelt nos escreveu, nos mandando felicitações e agradecendo pela ajuda na Segunda Guerra Mundial. Cada quilograma, aqui ó, na parte esquerda tem um trecho do discurso, cada quilograma de borracha é também uma parte dos aparelhos que estão bombardeando os pontos vitais das defesas do eixo na Europa. Aqui nesse outro slide nós podemos ver algumas das imagens que um órgão que foi criado por Getúlio Vargas fez. Lá no livro de vocês, na página 33, vocês podem ver, aí abram lá, página 33, esse órgão se chama SENTA, que é Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. A necessidade era tão urgente, tão grande de borracha, que o presidente criou um órgão somente para levar trabalhadores do Nordeste, principalmente do Nordeste, para a Amazônia. Até aqui alguns dos cartazes que incentivavam esses jovens a participarem, eram chamados de soldados, a participarem dessa guerra, mas não no fronte na Europa, mas sim no fronte aqui da Amazônia, buscando os recursos necessários para que a borracha chegasse até os aliados, até os soldados aliados. Aqui um dos cartazes feito aqui, todos esses cartazes foram feitos pelo artista suíço Jean-Pierre, justamente para poder incentivar os nossos jovens a participarem desse acordo. Vamos ver alguns slides. Olha só, essa imagem interessante, você vai ver soldados protegendo a nossa fronteira litorânea, representando aqui aqueles soldados que estão no fronte de batalha, e olha aqui, ó, cada um no seu lugar. Ou seja, esses todos estão participando da guerra. Percebam que a ilustração traz uma alusão à guerra e que esses soldados que estão aqui estão trabalhando também para o sustento da guerra, enquanto esses aqui estão protegendo nossas fronteiras. Então os dois têm um papel igualmente importante para a vitória. Esse outro cartaz mostrando equipamento de viagem fornecido por esse departamento, por esse órgão, Serviço Especial de Mobilização. Percebam que eles ganhavam roupa, talheres, mochila, pasta, ganhavam um kit justamente, assim como os soldados que iam para a Europa também ganhavam kit, os que vinham para a Amazônia ganhavam um kit governamental de vestimenta e trabalho. A quarta imagem aqui que nós vamos ver é um cartaz que era colado ali em várias cidades do Nordeste, mostrando a Amazônia como se fosse um lugar fácil de adentrar, um lugar simples, com estradas, pessoas felizes. E olha só o detalhe, a Amazônia é uma terra da fartura. Ou seja, nordestinos, como nós vimos lá no vídeo, saindo de uma área de seca, uma área difícil de se morar, estavam sendo convencidos que aqui na Amazônia era uma terra de fartura, uma terra fácil de se viver. Percebam o detalhe do cartaz. Ele saiu do Nordeste, ó, da seca do Nordeste, de cacto, de árvores sem folhas, em um clima seco, vindo chegando na Amazônia. Aqui a Mata dos Cocais, no Maranhão, já, e aqui atrás a Amazônia, em toda a sua exuberância. E olha só, que interessante. Você pode até apertar um pause aí para você ler tópico por tópico. Tá aqui o SENTA e chamando o nordestino para ir trabalhar na Amazônia. Queres ir trabalhar na Amazônia? Fica a pergunta. Então se aliste no SENTA e olha só o que eles iam ganhar. Passagem, equipamento de viagem, alimentação, bom contrato, amparo à família, né? A família queria ficar no Nordeste, e assistência médica e religiosa. Você só que eram muitas as vantagens que se ofereciam para esses trabalhadores. Por isso que muita gente veio para a Amazônia. E aqui era mais ou menos o que cada jovem trabalhador, soldado borracha iria ganhar. Ou seja, uma parte da produção iria para as casas aviadoras, para as casas de comércio, e outra parte ele poderia comercializar, porque tem muitas vantagens em um cartaz só. Esse outro cartaz é muito interessante porque ele dá uma ordem, né? Vai também para a Amazônia e ó, mostrando o nordestino que fica em casa. Ó, uma casa, pode perceber, não dão muita importância à casa, simplesmente vazia. Um jarro aqui vazio também. Um jovem olhando para pessoas felizes, indo aqui, caminhão de qual órgão? Do SENTA. Justamente esses jovens estariam indo para a Amazônia muito felizes, e o nordestino que decidiu ficar aqui
com uma posição em que demonstra um pouquinho de tristeza, olhando os amigos e os jovens indo embora, e ele ficando aqui, ó, numa casa descalço, numa casa simples, com jarro vazio. E aqui um registro, né, que mostra vários cartazes da época e como era mostrado a borracha naquele tempo. Mais borracha para a vitória, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Outros cartazes mostrando aqui todas as promessas que o Senta fazia. E o título já deixa claro que foram falsas as promessas. Vocês podem acompanhar na página 33 e página 34 toda a propaganda que esse governo, que esse órgão do governo fazia para os trabalhadores, para os nordestinos virem para a Amazônia. 33, 34, vocês podem acompanhar no livro de vocês todas essas propagandas e como foi decepcionante para esses trabalhadores não ganharem nada e serem totalmente esquecidos após a Segunda Guerra Mundial. Aqui, ó, algumas fotos dos trabalhadores sendo recebidos aqui na Amazônia com atendimento médico. Isso era o que era passado para os nordestinos, mas nem todos ganharam esse tratamento. Borracha usada para a vitória, um plano de organização da Companhia Nacional da Borracha Usada, outro panfleto aqui mostrando aqui por dentro vantagens que o Senta oferece. Aqui são todos trechos de jornais retirados, jornais de grande circulação do Nordeste. Aqui jovens esperando sua convocação já no órgão do Senta, esperando seu alistamento, na verdade, os tratamentos que se davam aos jovens que vinham para o Nordeste. Que caminhões lotados, percebam, caminhões lotados de pessoas vindo para a Amazônia, transporte do Senta. Olha como eles vinham. Olha essa outra foto aqui, ó. Centenas, talvez milhares de pessoas se alistando para ter uma vida melhor na Amazônia e contribuírem também, né, para a guerra. Vamos lá. Então, depois de ver esses registros muito interessantes, vamos ao último vídeo mostrando a luta judicial. Agora, depois que tudo passou, como é que está hoje em dia para esses soldados da borracha? Nós já vimos que eles não ganharam, né, todo o respeito devido, mas atualmente ainda existe uma luta judicial de ganhar pelo menos o mínimo que prometeram para eles. Vamos ver esse vídeo, que ele já vai explicar bastante coisa de como esses soldados da borracha estão atualmente. A decisão foi tomada durante a análise de um recurso do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A autarquia queria impedir o reestabelecimento de aposentadorias a um grupo de seringueiros que já recebia pensões por terem sido recrutados para trabalhar como soldados da borracha. De acordo com o TRF da Primeira Região, esses trabalhadores devem continuar recebendo suas aposentadorias normais, assim como têm direito à pensão por terem atuado como soldados durante a guerra. Então vamos lá, para entender. A justiça aqui está sendo acionada porque o INSS não queria dar aposentadoria por velhice ou por tempo de trabalho, por idade ou por tempo de trabalho para esses senhores. Eles entendiam que, como eles já estavam recebendo uma indenização do Senta, ou seja, uma indenização do tempo de guerra, eles não poderiam receber uma outra gratificação. Então a justiça aqui está julgando esse caso. Vamos ver o veredito. O tribunal segue, neste caso, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já havia se manifestado de forma favorável aos ex-seringueiros e seus dependentes. Dessa forma, o INSS não pode cancelar ou restringir os pagamentos que já vinham sendo feitos. O tema, para mim... Então, olha só, antes dessa senhora falar, vejam o sofrimento dessas pessoas. Eles demoraram, acabou a Segunda Guerra Mundial, como vocês viram, eles não ganharam nada, continuaram sofrendo, que muitos não puderam voltar para o Nordeste por causa que eles não tinham dinheiro para voltar. O governo abandonou, esqueceu eles. Somente na Constituição de 1988 eles foram lembrados. Ou seja, de 45 até 88 você tem aí mais de 40 anos que eles foram totalmente esquecidos. Em 88 eles foram lembrados na Constituição, mas somente a partir de 2010, 2012 é que eles realmente começaram a ganhar essa indenização. Indenização da guerra que eles já deveriam ter ganhado há mais de praticamente 50 anos. Eles já deveriam estar ganhando. E quando eles começaram a ganhar, o INSS quis cortar a aposentadoria deles por idade.
E aí a justiça atuou falando que não, a indenização foi pela guerra. Esse outro valor que o governo estava dando é pelos trabalhos que eles prestaram durante a vida inteira. Então, eles tiveram também que pleitear esse direito à aposentadoria. Ele tem uma relevância muito grande em razão do ato das disposições constitucionais transitórias, no seu artigo 54, estabelecer a possibilidade de concessão de uma pensão vitalícia àqueles seringueiros que trabalharam como soldados da borracha na época da Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente, de acordo com dados do Ministério da Previdência, são cerca de 12 mil pessoas que possuem ainda esse benefício, são pessoas com mais de 70 anos. E aproximadamente 17.500 pessoas, já como dependentes dos soldados da borracha, também recebem esse benefício, uma vez que esse benefício é transmitido aos dependentes. Então olha só, gente, na página 34 vocês podem ver lá o que é pensão vitalícia. Ou seja, você, depois de cumprir uma certa obrigação, você recebe uma recompensa até a sua morte. Você vai receber uma quantia de dinheiro após a sua atividade até o fim da sua vida. Isso é pensão vitalícia. E além disso, o governo no tempo garantiu que a pensão não iria ser somente vitalícia para o soldado, e sim também para os seus filhos. Então, o soldado da borracha iria ganhar uma pensão vitalícia e mesmo assim, quando ele morresse, essa pensão passaria para o seu filho ou sua filha. Os registros históricos mostram que a condição destes trabalhadores recrutados para defender o país na região de Floresta realmente não era fácil. Muitos deles viviam em condições degradantes, passando fome e frio. Por isso, na avaliação deste historiador, é mais do que justa a manutenção das indenizações que a Constituição garante aos soldados da borracha. Preservando o direito de pessoas que contribuíram para a vitória dos aliados na guerra. Era matéria-prima fundamental e esse pessoal foi esquecido, largado, jogado, cada um que se vire. A coisa foi a coisa foi muito pesada para o lado deles. Eu acho que é absolutamente justo, né? Inclusive tem pessoas vivas até hoje, então tem que se manter isso para eles, sim. E com novas decisões da Justiça Federal reiterando o que já estava assegurado na Constituição e na jurisprudência brasileiras, está garantido o reconhecimento da contribuição dada pelos ex-seringueiros que atuaram como soldados da borracha. A partir de agora, vamos dizer, depois de transitado em julgado o acórdão nesse processo, as pessoas que tiveram os seus benefícios previdenciários cancelados em razão de uma determinação, tanto do INSS, eles podem ir se dirigir à agência de previdência mais próxima, né, e fazer valer o seu direito, porque passarão a ter condição de acumular a sua pensão vitalícia de soldado da borracha com um benefício previdenciário. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido essa batalha dos soldados da borracha, a importância que eles tiveram para o nosso país e também para todos os países aliados na Segunda Guerra Mundial. Para finalizar, tem uma atividade que vocês podem fazer tranquilamente em casa, no seu caderno. Você vai escrever essas 3 respostas, tá? Precisa só da resposta, não precisa copiar as perguntas. Você só pode numerar número 1, número 2, número 3 e responda. A partir da análise dos cartazes que nós vimos lá no segundo tópico do vídeo, dos cartazes de propaganda para recrutar jovens, responda qual o papel da propaganda nos governos. Então você pode perceber aí o papel da propaganda nesse governo, mas você pode ampliar para todos os governos qual o papel realmente da propaganda. Responda. Segunda pergunta, qual o órgão de mobilização de pessoas foi criado por Getúlio Vargas e qual era o principal objetivo desse órgão? Tem no vídeo e também tem no livro de vocês. Terceira e última pergunta, você concorda com a pensão vitalícia aos soldados da borracha? Sim ou não? E aí você vai justificar a sua resposta, certo? Então, valeu, gente, obrigado pela atenção e até a próxima aula.